paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, por favor. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 9. Leiamos a partir do versículo 1. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que ele faça bem por amor de Jonatas? Versículo 3. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul, para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Assentai-vos, por favor. Meu Deus, como os homens são maus. E a malignidade humana se multiplica. Conforme Jesus ensinou em Mateus 24, que o amor de muitos nos últimos dias se esfriaria, Paulo confirmou a Timóteo que nos últimos dias os homens teriam amor, mas por si mesmos e não pelo próximo. Na nossa humanidade, algumas pessoas acham comum, legal, bonito zombar, escarnecer. Um pai pega uma criança de 4 anos e lança do quarto andar. Uma mãe sai de casa para a boate e deixa seus 2 filhos trancados, acorrentados, corrente na porta, para que eles não saiam, pensando ela que a segurança deles é aquela corrente e não a presença deles, e não a presença dela. E ela vai para a noitada, deixa as 2 crianças em casa, e quando chega o amanhecer, as crianças estão mortas, o bujão explode e a casa pegou fogo. Alguns jovens acham normal espancar animais até a morte. No interior de Goiás, bandidos entram na casa de um casal de idosos para roubá-los, abusa deles sexualmente e os mata. Mas existe um lampejo de misericórdia. Esses reflexos de misericórdia, onde se há demonstração de amor, está na igreja e na graça comum de Deus. Qualquer ato de bondade humana de uma pessoa para outra, vocês vão entender a partir dessa história que é algo vindo de Deus. Mas a minha pergunta é, apesar da proporção, sem querer comparar as malignidades entre os homens, você fez o bem a quem hoje? Que tipo de bem, que tipo de bondade você transmitiu a alguém hoje? Eu quero falar sobre a bondade de Davi para com Mefibosete. Antigamente, quando um novo rei assumia o reinado, toda a família do rei anterior morria. A família do rei anterior é a família de Saul. Logo, o rei anterior é Saul. E o filho de Saul é Jonatas, que era amigo de Davi. E antes que morresse numa guerra com seu pai, Jonatas e Saul, antes que Jonatas morresse numa guerra com seu pai Saul, sabendo ele que Davi seria o próximo rei de Israel, ele fez uma aliança com Davi e disse: se eu morrer, cuida dos meus, não deixa apagar a minha linhagem, não nos destrua. E Davi disse: eu prometo, se eu morrer, você protege minha casa, mas se você morrer, eu protejo a sua. E firmaram uma aliança. Só que Davi assume o reinado no capítulo 5. E no capítulo 9, ele lembra dessa aliança de bondade. Só que a pergunta que por 2 vezes ele faz me assusta.
1 Crônicas 8:33 diz que a família de Saul era numerosa. Aquela família que outrora era numerosa, versículo 1, Davi tem que perguntar: há alguém que ficou? Como assim, Davi? A família do cara é numerosa. Versículo 3, com poucas diferenças, a pergunta é repetida por esse mesmo prisma: tem alguém da casa de Saul? Como assim tem alguém, se a família era numerosa? É que Saul viveu tanto, mas tanto na prática do pecado, que sua casa foi esvaziada. Ao ponto de chegarmos no capítulo 9, Davi perguntar: tem alguém? Uma casa tão numerosa que poderia repovoar um país ao estilo antigo, agora tem que caçar alguém. Por causa da pecaminosidade do líder da casa. Quantas mesas esvaziadas pelo adultério de um pai. Quantas mesas esvaziadas pela ignorância, brutalidade de um avô. Pela rebeldia de um filho, que teve que colocar o pai e a mãe em maus lençóis para fazer uma escolha e assim gerando divisão na família, quando antes a mesa estava ocupada. Filhos, esposa e o marido, como a Bíblia projeta. Mas a pecaminosidade, a teimosia, a prática do pecado esvazia famílias. E se a igreja é família de Deus, quantas igrejas esvaziadas por causa dos pecados de seus líderes? Se pecados esvaziam casas, não esvaziaria o pecado as igrejas? Não estou aqui lutando contra igrejas que estão iniciando, igrejas em pontos missionários, igrejas que não estão em pontos estratégicos para que as pessoas tenham acesso ali, mas é sabido de todos: pecado esvazia a casa de Deus. O Senhor sempre disse isso a Israel: eu espalharei vocês nas nações, se vocês pecarem contra mim. A casa de Saul se esvaziou depois de seu pecado. Eu vi isso acontecer na minha casa, antes do meu casamento. Uma casa outrora cheia, feliz, barulhenta, mas pelos pecados de meus pais, a casa foi esvaziada. O tanto que minha esposa chorou de saudade, o tanto que eu chorei, clamando a Jesus que fizesse de novo. E cada vez que nossa família novamente se reúne, a gente se alegra e diz: Deus está fazendo de novo. Você que é pai, que está me escutando aqui, você que é pastor, está me escutando aqui ou assistindo pelo YouTube, o pecado não compensa. Vai destruir sua casa. E você será responsável por esvaziar a casa de Deus. A casa de Saul, outrora tão volumosa, agora tem que se perguntar: escapou alguém? A segunda lição é que Davi esqueceu tempo demais de cumprir sua obrigação. Eu disse e repito, ele assumiu o reinado no capítulo 5. Então nós temos o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9 para ele cumprir sua palavra. Ele disse a Saul: quando eu virar rei, ele disse a Jonatas: quando eu virar rei, eu cuido de sua casa. Agora tem um menino morando em Lodebar, terra de esquecimento, isolado de tudo e todos, que as suas pernas foram quebradas. Por quê? Porque quando Saul e Jonatas morreram, a empregada ouviu dizer: Saul e Jonatas morreram, as colunas da casa caíram. Ela pegou o bebê e disse: eu preciso proteger o menino, 5 anos de idade. E ela vai correndo, tentando proteger o menino, e tropeça e deixa o menino cair, e ele quebra ambas as pernas, enquanto alguém tentava protegê-lo.
Eu já vi alguém criticar essa mulher. Quebraram as pernas do menino, gente irresponsável. Não, ela estava cuidando do menino. Ela também tropeçou. Às vezes a gente tropeça, erra, tentando acertar. Ela só queria protegê-lo, porque se um rei morria, outro rei assumiria o seu lugar e mataria todos da casa. Então ela se antecipa e diz: eu vou proteger o menino que eu cuido. Não foi culpa dela, mas também não foi culpa dele. Agora ele já está adulto, já tem um filho. Em Lodebar, ele é filho de Jonatas, ele é filho de príncipe, ele é neto de rei. Não foi Davi que destruiu a família de Saul. A família de Saul imitava os pecados do pai. E iam guerreando entre si, sedentos por sangue, com ódio de Davi. Quantas crianças marcadas pelas pernas quebradas? Quantos adolescentes marcados pelas pernas quebradas ainda na infância? Quantos jovens lembrando ainda de suas pernas quebradas ainda na infância? Perderam tanta coisa, seus pais tiraram deles, ou amigos de seus pais, com brincadeiras malignas, com toques excessivos, com abusadores, com pastores. Quantas vezes eu querendo uma oportunidade para cantar um hino e eu era ignorado? Quantas vezes eu cheguei na porta de uma igreja agendado para pregar com 12, 13 anos e do púlpito o pastor dizia: menino, não prega na minha igreja. Meu filho já foi expulso de um púlpito no interior de Goiás porque o pastor disse: criança não sobe no altar. A netinha dele queria subir do púlpito, meu Deus do céu. Minha neta não sobe no altar, que é santo. Mas a sua neta é mais santa que tu, miserável. T.D. Jakes disse que criança é uma página em branco que você escreve, fica para sempre. O que você faz de ruim com uma criança não é escrever de lápis, é de caneta. Precisamos entender que há muitas crianças tendo suas pernas quebradas, principalmente na nossa geração. E eu disse semana passada sobre algumas mães que se incomodam enquanto estão com seus filhos na igreja. E às vezes elas saem tristes, reclamando, como eu já vi minha esposa sair triste, e algumas mães falando: não peguei nada do culto, quase não entendi a mensagem, só me preocupando com esse menino, trazendo esse menino, chamando essa menina. E eu disse, eu repito, não se preocupe, o seu Deus está vendo que você está formando um adorador, e formar um adorador não é fácil, é a sua guerra. E Jesus sabe a intenção do seu coração, pelo menos aqui você está. Que nós fortaleçamos as pernas das nossas crianças, ensinando-as a caminhar nos caminhos de Deus. E não quebremos suas pernas. Porque essas marcas serão mais difíceis de serem removidas quando são feitas ainda na infância. E se tem alguém aqui cujas pernas foram quebradas na infância, tiraram de você a possibilidade de caminhar mais, de chegar mais longe, de ser mais livre psicologicamente, espiritualmente, mentalmente, falando, fique em paz. Davi passou, mas o Deus de Davi é o mesmo e Ele vai te encontrar. Ele vai sarar a sua alma, Ele vai cumprir as promessas e Ele não te deixará esquecer. Você ainda é príncipe. Quem pode dar glória a Deus por essa palavra? Voltando para Davi, bora bater em Davi. Se Davi fez a promessa, por que ele demorou tanto para cumpri-la? É porque Davi é igual a gente. Davi demorou para fazer o bem. Se você ler a partir do capítulo 5 ao 9, Davi está só metendo espada, guerreando, expandindo o seu reino, destruindo exércitos, completando o que poderia já ter sido concluído no livro dos Juízes.
Mas como Josué e os outros libertadores não destruíram os inimigos da terra prometida, Davi está concluindo. E o negócio dele é matar, 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 destruir, derrubar, matar. E está crescendo o reino, mas quando acabam as guerras, a gente chega no capítulo 9 e no versículo 1 é ele falando consigo mesmo. Ele é poeta, ele é um guerreiro poeta, ele é um rei reflexivo. Então ele diz consigo mesmo: há ainda alguém, disse Davi. Me ajude, diga, disse Davi. Olha a diferença do versículo 3, disse o rei, diga o rei. Por que no versículo 1 não tem o título, mas no versículo 3 tem? É porque no 1 é o simples Davi, não é o rei, não é o líder, não é o pastor, não se evoca o título, pois ele não fala como alguém que lidera, ele fala como alguém que é. Não é o Davi da espada, não é o Davi guerreiro, não é o Davi da coroa, é o Davi mesmo. Então ele mesmo fala consigo mesmo: será que tem alguém da casa de Saul para que eu use com ele da benevolência de Deus? Versículo 1, eu quero ler o 1, coloca o 1, por favor. E disse Davi, aqui ó, sem título, sem pompa: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? Por amor de Jonatas. Por que Jonatas? Porque ele está lembrando da aliança que ele fez com Jonatas. Mas pelo menos lembrou, antes tarde do que nunca. O que isso tem a ver com a minha vida, pastor? Tudo. Talvez você tenha se esquecido de ter feito o bem a alguém ontem, hoje, e você está aqui no culto. Mas você pode se lembrar agora que você deveria ter feito o bem a alguém. Você pode, depois do culto, mandar uma mensagem no WhatsApp. Você pode mandar um áudio. Você pode gerar lembranças e boas. Você pode compartilhar a live antes tarde do que nunca. Então é bom de tempo em tempo refletirmos se há alguma promessa que beneficia alguém, ou alguma obrigação, ou alguma atitude que já deveríamos ter feito e ainda não fizemos. Eu já contei isso, mas não aqui. Eu e minha esposa conhecemos o projeto da missionária Kellen Gaspar. E a gente prometeu que daria uma oferta mensalmente. Campos Brancos é o nome do projeto. E eu disse a ela: devido à minha correria, que eu viajo muito, sou co-pastor no Campo Central em Goiânia, e eu tenho que estudar, eu tenho que escrever, e tenho 20 mil alunos online, eu preciso dar aula para eles, e eu estou lançando uma coleção baseada no Antigo Testamento, e meus outros compromissos, então eu preciso que a irmã me lembre todo dia 5, para que eu envie a oferta missionária. Ela disse: tá bom, e já mudou de assunto, eu até achei ela ignorante. Falei: meu Deus, eu falei com tanta pompa que eu quero ajudar, e ela: tá bom, e já mudou de assunto. Passaram-se 30 dias, 60 dias, 90 dias, e eu estava orando. E enquanto eu estava orando por missões, orando pelos missionários, me veio à mente o projeto da Kellen Gaspar, e eu comecei a orar pelo projeto da Kellen Gaspar, e enquanto eu orava pelo projeto da Kellen Gaspar, o Espírito Santo me fez viajar. Eu e Luana pegamos o voo, descemos em Belém e viajamos umas 3 horas até um local que tinha um barco, e pegamos um barco e depois pegamos uma lancha, e o negócio subia e descia, papu, e a Luana: Jesus, meu Deus do céu! E eu dizia: em tuas mãos entrego o meu espírito, se for agora eu não sei nadar. E a gente naquela luta, e chegamos. E eu pensando, refletindo, o Espírito me colocou ali na mesa onde Luana, a Kellen, nós conversávamos, e eu dizendo: me lembra, e ela não me lembrou. Eu peguei o WhatsApp, coisa que eu critico. Quando você for orar, você desliga tudo. E naquele dia, eu fui hipócrita. Eu peguei meu WhatsApp e disse: vou fazer o que eu critico nos crentes, mas se eu não fizer agora eu posso esquecer. E mandei mensagem para Kellen: Kellen, me perdoa, pelo amor de Deus, já tem 3 meses que eu não mando a oferta, mas eu também te falei para você me lembrar. Ela ouviu o áudio e não respondeu.
Quando fui me perguntar e perguntar a ela mesma, por que a irmã não responde? O Espírito de Deus me deu a resposta. E Ele falou em meu coração, me corrigindo. Quem precisa te lembrar do dia do seu cartão de crédito? Quem tem que te lembrar do dia do pagamento da sua internet? Quem precisa te lembrar de suas contas mensais? Por que das suas coisas naturais e terrenais você mesmo lembra? Pois são prioridades: energia, água, escola dos seus filhos. E para missões, a missionária tem que se rebaixar e te pedir dinheiro. Eu queria me eximir da responsabilidade. Agora me imagino no tribunal de Cristo: Eliseu, quantos missionários você sustentou? Aí eu vou dizer: ah, Senhor, mas ninguém me procurou, ninguém mandou e-mail, ninguém mandou WhatsApp, ninguém falou com eu. Olhe para Davi. Davi está perguntando: tem alguém? Aí no versículo 2, chamaram um servo chamado Ziba, e ele disse: tem alguém? Davi está indo atrás. Davi poderia se eximir: eu não fiz o bem, eu não cumpri minha promessa com Jonathan. Por quê? Porque ninguém me procurou. Quem quer fazer o bem não precisa ser procurado. Vai atrás. Você não caça problema? Quanto custa você também caçar, abençoar a vida de alguém? Dá um jeito. Você não é tão maligno. Você não é tão má. A graça de Deus ainda está sobre a sua vida. Davi está dando um jeito de fazer o bem. Ele procurou a oportunidade. Em vez de dizer, chegar no céu eu falo para Jonathan: ó, Jonathanzinho, ninguém procurou eu. Não, ele foi atrás. Dá um Google e conheça os projetos missionários. Agora, ele pergunta para si e ele investiga com outra pessoa sobre fazer o bem. A quem? Por quê? O documento mais antigo da igreja primitiva é chamado Didaquê. E uma das verdades contidas nesse documento é a seguinte: guarde sua esmola na mão até encontrar a pessoa certa para doar. Por que a pessoa certa? Compaixão, se colocar no lugar do outro. Tem alguém que de verdade precisa, e tem alguém que usa máscaras para sugar de você. E a gente tem que ajudar de fato necessitados, não hipócritas ou preguiçosos. Davi está investigando, porque ele sabe que o que ele conquistou não é de um dia para o outro, não veio de qualquer jeito. Então, quem vou ajudar? Eu quero fazer o bem, mas a quem? É igual esse tipo de gente que toda live que a gente faz, até vocês já podem saber do que eu estou falando. Toda live que você faz: atenção, eu estou doente, eu estou com câncer, eu estou com AIDS, eu estou com fome, eu estou morrendo, eu já estou me sentindo no inferno, alguém pode mandar um pix para mim? Aí eu pergunto: você está usando o Wi-Fi de quem? E está digitando de qual celular? Nunca me responde. Porque aí eu diria: paga uma internet mais barata, vende seu celular e paga a sua dívida. Porque é a mensagem copiada em todos os Instagrams relevantes. Consegue me entender, gente? Tem gente que está acostumada com sua miserabilidade e quer que a gente fique sentindo pena, pena, pena. Não! Você precisa de um despertamento. Não tem como você continuar vivendo de um modo que as pessoas fiquem com dó de você. Você tem que viver de tal modo que as pessoas te deem oportunidade, credibilidade e não pena. Porque tem gente viciada em compaixão alheia e não toma uma atitude na vida para mudar, crescer e se desenvolver. Então, às vezes, o não de Deus é para você pelo menos se arrastar.
Ai, é que toda vez, Senhor, João capítulo 5, eu estou contando aqui. Toda vez que eu vou me jogar na água, alguém passa na minha frente, alguém chega primeiro. Ah, então se alguém não chegasse primeiro, seria você que chegaria primeiro. Óbvio, mas aí sempre alguém vai na minha frente. Ninguém me leva. Rapaz, se eu estou 38 anos paralítico do lado de um tanque que cura, se ninguém me leva, eu vou rolando. Mas eu me jogo lá dentro. Então tem gente que reclama de tudo e todos. Ninguém me ajuda, ninguém olha para eu, ninguém manda nada para eu. Enquanto você está vivo, se arrasta. Mas pelo amor de Deus, dá um jeito. Não fique refém de atenções alheias. Ele procura a oportunidade de fazer o bem. Isaías 32:8, o nobre projeta coisas nobres. Então, em primeiro lugar, o pecado esvaziou a família de Saul. Em segundo lugar, Davi esqueceu demais, mas pelo menos lembrou. Terceiro, ele procurou, investigou a oportunidade de fazer o bem e não se eximiu sob a desculpa, ninguém me procurou. Ele investigou antes de fazer o bem, é a quarta lição. E a quinta é que Davi era inimigo jurado daquela casa, da casa de Saul. Eles odiavam Davi, e Davi diz, cadê meu texto? E Davi diz, tem alguém aí para eu me vingar? Tem alguém aí para eu provar que eu sou rei? Não, tem alguém aí para eu demonstrar amor? Porque ainda que façam o mal a você, é você que escolhe se quem te fez o mal te tornou tão mal quanto ele. 1 Pedro capítulo 3, versículo 9, não tornando mal por mal, injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isso o que, Pedro? Para sofrer injúria pelo nome de Cristo, sabendo que para isso fostes chamados. Sofrer pela causa de Cristo e não devolver na mesma moeda. Não é fácil não, irmão. É um desafio. Por quê? Porque é Cristo indo contrário à nossa natureza. Se você lê a Bíblia e não a vê como espada que te confronta e te humilha, você ainda não entendeu a palavra de Deus, você ainda não entendeu que a palavra é espada que machuca. Quem pode levantar a mão, diga: Deus, tem misericórdia de mim. Porque se depender da gente, bateu, levou. E Davi, na antiga aliança, está demonstrando bondade, que para nós é mais fácil. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós com plenitude. Davi tinha Pentateuco, alguns salmos. Nós temos a Bíblia completa. A quem mais é dado, fala, mais será cobrado. Quinto lugar, Davi está se preocupando, está atento a uma antiga amizade. Quem te ajudou lá atrás? Jonatas. Quem tirou as armas e te ajudou nas batalhas? Jonatas. Quem guerreou com você ou te deu estratégias? Jonatas. Hoje você é rei, hoje você está no trono. Você se lembra das antigas amizades? Esse mundo de Instagram, Facebook, TikTok está sempre nos incentivando. Busque novos amigos, engaje na internet para conhecer novas pessoas. Fora os aplicativos de piriguetice e prostituição, estão sempre mostrando novas e mais pessoas da porta larga para fazer parte da vida pecaminosa do homem. Mas quem chorou com você lá atrás? Quem iniciou com você lá atrás? Quem serviu ceia para seus pais? Quem fez o seu casamento? Quem te aconselhou lá atrás quando você queria fazer o mal? Uma lembrança, uma mensagem, uma música, um presente, um pix. É um ato de bondade. Uma amizade antiga.
E Davi diz: eu preciso demonstrar no presente a minha gratidão com a amizade antiga. Deus sempre tem amigos novos para nós, mas você sabe que existem pessoas que lá atrás cooperaram de alguma forma para você ser quem é. Todo ingrato tem memória curta. Sexto lugar, projeta o versículo 3, por favor. Quem está entendendo a palavra? Meu Deus do céu, até pregando sobre bondade, eu estou com cara de estressado, mas não estou não. Olha lá, versículo 3. E disse o rei: não há ainda alguém. Agora é o rei. Por que disse o rei? Porque tem alguém diante dele. Então ele já precisa demonstrar autoridade. Já é um outro modo de falar. Disse o rei: ainda há alguém da casa de Saul, para que eu use com ele. Eu vou parar e tu continua, não me estressa não. Para que eu use com ele Não tem vírgula aqui não, meu Deus do céu. Vamos lá. Não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use com ele Então eu vou perguntar para quem está comigo aqui: benevolência de quem? Não é de Davi, porque ele é mau. É benevolência de Deus. Porque se não fosse Deus, ele não se lembraria. Se não fosse Deus, ele seria ingrato. Assim é com você. Ou tu é o homem melhor do que o homem segundo o coração de Deus? Ou tu é melhor que o homem segundo o coração de Deus? Pode ser. Estamos debaixo da graça. Chegar no tribunal de Cristo a gente vai saber. Mas é beneficência de Deus. Qualquer bondade feita de tu para mim, de eu para tu, ou de tu para alguém e de mim para alguém. Então é a graça de Deus que nos capacita a qualquer ato de bondade. Ninguém aqui é naturalmente bom. Todo homem é mau. Gênesis 8, 21. O próprio Deus que é amor disse: o homem é mau desde a sua meninice. Salmo 51, Davi disse: em pecado fui formado, em pecado eu fui gerado. O nome disso é depravação total. Alcançou a humanidade inteira e contaminou o homem de dentro para fora. Romanos 3, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um que faça o bem, permanentemente falando, sozinho, pela sua própria natureza. Davi é sincero e diz: tem alguém da casa de Saul para que eu use com ele de beneficência de Deus? Porque se não é Deus tocando Davi, se não é Deus usando Davi, se não é Deus abençoando Davi, ele não faria o bem a ninguém. Se humilhe em oração e busque graça a Deus. E se Deus me deu essa palavra, é porque Ele quer falar com você. Ele vai te dar graça para perdoar. Ele vai te dar graça para ajudar alguém. Ele vai te prosperar para você exercer o ministério da misericórdia. Alguém pode dar glória a Deus por essa palavra? Beneficência de Deus. É Deus trabalhando em você, apesar de quem é você e através de você. Por que é de Deus? Porque Ele está cumprindo a palavra dEle. Toda a verdade é a verdade de Deus. Deus sempre estará com você na prática da justiça. E os injustos terão Deus como vingador. Beneficência de Deus, porque Davi está imitando Deus. Ele vai ajudar uma casa que não merece. Da mesma forma, Deus ajudando a gente sem nós merecermos. É tudo graça. Tiago 1,17, uma versão mais atualizada. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes. Ele não muda, nem varia de posição. Eu encerro, eu preciso de sua atenção agora, dobrada. 2 Samuel capítulo 5. E partiu o rei, isso aqui é Davi, com seus homens a Jerusalém, contra os jebuseus, habitantes de Jerusalém, que habitavam naquela terra, e falaram a Davi, dizendo, isso aqui é os jebuseus falando para Davi, capta isso, por favor, é sério, olha como é que Jesus trabalha com a gente, e os jebuseus falaram a Davi dizendo,
ele não entra aqui. Você é tão fraco, Davi. Olha para quem os caras estão falando. Você é tão fraco, Davi, que os cegos e os coxos te repelirão. Querendo dizer, Davi não entra aqui. Isso aqui é a pressão psicológica da guerra. Davi, tu é tão fraco, tu é um guerreiro tão ruim, que a gente nem vai colocar o exército para lutar contra tu. Vamos colocar cegos e coxos, aleijados, para lutar contra você. Tu é tão fraquinho que cegos e aleijados vão impedir a sua entrada em Jerusalém. Os caras tirando onda com Davi. Olhe como é Deus. O que tem Deus aí, pastor? Vai, continua o texto. Ó. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Glória a Deus, aleluia. Está dizendo assim, ó, os caras tiraram onda, os caras humilharam, mas Davi venceu, como sempre. Só que poderia ter terminado aqui, meu Deus do céu. Tá bom demais, mas não. Davi é mau. Davi é ser humano. Davi é caído. Davi é dependente da graça. Tudo que Davi conseguiu foi pela fé. E quando deixou de crer, você sabe o que aconteceu. Dependendo de Deus, derruba Golias. Sem depender de Deus, cai no adultério com Batseba. Próximo versículo. Porque Davi disse naquele dia, como que ele conquistou? Qual foi a estratégia? Já assistiu o filme de guerra, o general falando com o exército. Olha o que ele falou com o exército. Qualquer que ferir aos jebuseus, suba ao canal e fira aos coxos e aos cegos, a quem a alma de Davi odeia. Por isso se diz, nem cego nem coxo entrará nesta casa, nem cego nem aleijado entrará em Jerusalém. Pode falar isso? Vamos atualizar a linguagem, diga nem cego. Fala, gente, nem cego, nem aleijado. Vira Davi, bate no peito. Entra na minha cidade. E por que, Davi? Eu odeio. Esses caras mexeram com minha cabeça. Agora você imagina um monte de cego e aleijado. Vem, cai dentro, seu fracote. Usados para pressionar Davi. Era estratégia de guerra, gente. Não perca sua atenção agora. Então Davi disse, minha alma aborrece. O quê? Cego e aleijado. O que você odeia, Davi? Cego e aleijado. Aí quando você passa os 5, o 6, o 7, o 8 e 9, do nada, Deus faz assim, ó. Eu preciso fazer o bem. Vou caçar alguém para fazer o bem. Vai, caça. Tem alguém da casa de Saul para fazer o bem? Hoje eu acordei bom. Ontem eu era o Satanás, hoje eu estou de boa. Tem alguém da casa de Saul. Pode ser quem for. Manda trazer que eu vou fazer o bem. Olha isso, capítulo 9, versículo 4. Versículo 4. Não vale ler na Bíblia. Tiago, para de agonia. E tu também, Warley. Capítulo 9, versículo 4. E disse-lhe o rei, onde está? Disse Ziba ao rei, eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Agora imagine Davi. Tá bom, chama a carruagem para buscar Mefibosete. Então mandou o rei e tomou da casa de Davi, de Maqui, o cara lá que era filho de Amiel, para vir para sua casa. Versículo 3, é o 3, eu pulei. Ainda bem que eu falei o errado e quem leu não pegou. Versículo 3, 5 menos 2, é só voltar. O 3, versículo 3. E disse o rei, não é, errei de novo, meu Deus do céu, é o 3. E disse o rei, não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba, vem comigo, então disse Ziba ao rei, vai. Por que não falou o nome do menino? Ziba era servo de Saul. Ele conhecia a casa, ele sabia onde estava, ele falou o nome de quem está cuidando de Mefibosete. Ele não fala o nome, só que ele diz assim, tem um filho de Jonatas,
só que é aleijado. Dos 2 pés. O senhor tem certeza? Não sei se tu vai dar glória, mas aqui a gente é pentecostal. Então eu vou dizer, olhe como Deus trabalha para que façamos bondade. Lá no capítulo 5, o rei disse: na minha cidade não entra aleijado. Aí no capítulo 9 Deus diz: tu vai pegar o aleijado e colocar na tua mesa. Cuidado com seus ódios. Cuidado com seus menosprezos. Meu Deus, eu não suporto. Agora eu vou bater no Arley. Meu Deus, eu não suporto petista. E multiplica os petistas na vida do Arley. Tem que chamar eles para a mesa do evangelho. Aí eles vão te odiar ainda mais, mas prega o evangelho. Filipe Melanchthon disse a Lutero: pregue o evangelho de tal forma que, se os homens não odiarem sua mensagem, odiarão você. Qual foi o macho de verdade que já não disse: rapaz, que agonia ficar perto de gay? Oh, meu Deus do céu, aqueles caras falando fino perto de mim, falando igual mulher. Rapaz, mas eu fico todo desconcertado. Oh, agonia que dá. Quanto mais a gente falou isso, não é que esse negócio está se multiplicando, meu Deus, para onde tu olha? Os caras estão desmunhecando. E aí, irmão, o que é que tem que fazer? Pregar, evangelizar. Porque quanto mais você diz, odeio, Deus coloca o aleijado. Deus trabalha na contramão da nossa natureza. E o aleijado, a carruagem foi buscá-lo. Ele foi trazido. Olha o que Davi diz para ele. E eu encerro agora com a manifestação da graça de Deus em nós. Versículo 6. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra. Quando você receber bondade de alguém, eu comentei isso ontem à noite com a Luana. Como que tem gente que recebe bondade da gente e fica soberba, como se você fosse obrigado a fazer o bem para aquela pessoa. Na verdade a gente é, mas a gente não gosta de demonstrar. Por quê? Porque a gente é crente. Ontem eu e meu cunhado conversando sobre um assunto. Aí ele, oxe, mas rapaz, se fosse comigo, já estava era na cadeia a pessoa. Eu falei, eu não posso. Por quê? Porque ele já me pediu perdão. E à luz da Bíblia, se a pessoa pede perdão e está tentando consertar, eu não posso meter na justiça. Ele, como é que é? Eu falei, eu sou crente. Aí ele, não dá para mim, não entra, você é doido. Eu falei, ser crente é ser doido mesmo. Isso é evangelho, irmão. Eu estou na graça. A graça é melhor que a lei. Vem para a graça. É a graça que eu tô. Porque na lei era olho por olho, dente por dente. Aí na graça Jesus disse: se tu tiver cego, não fura os olhos do outro não, senão vai ficar 2 cegos. Ele se inclinou com humildade, com o rosto em terra. E disse, Davi, Mefibosete, ou seja, é o cara mesmo que Ziba falou? Eu não vou fazer essa bondade aqui para qualquer tipo de gente. Não vou colocar na minha casa, na minha mesa, qualquer tipo de gente. É tu mesmo, Mefibosete? E ele disse, eis aqui teu servo. Ninguém é obrigado a manter-se fazendo bem, ministrando graça para gente ingrata. Cuidado, a vingança de Deus uma hora te alcança. Quando ele se inclina, Davi diz, não temas,
porque eu vou usar contigo de beneficência por amor do seu pai. E te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Agora imagine Absalão chegando com aqueles cabelões, igual da Luana. Absalão chegando com cabelão bonitão. As filhas de Davi chegando, as meninas bonitona. Todo mundo, filho de rei, com perfumes. E todo mundo chegando e se assentando à mesa. E de repente, tu olha para o chão. Quem é esse pai? Mefibosete. Filho de quem? Filho de Jonatas. Filho de príncipe. Neto de rei. Fora da mesa, se arrastando. Mas quando chega na mesa, é tudo príncipe. Porque quando estão todos assentados diante de uma mesa, os pés não se mostram. A mesa da graça cobre as nossas pernas tortas e quebradas. A mesa da graça, aleluia, lança para longe os nossos pecados. Assim como o Oriente está longe do Ocidente pela misericórdia dele, ele lança para longe de nós as nossas fraquezas e pecaminosidades. Assim é o Evangelho. O sangue de Jesus é a mesa que cobre os nossos pecados. Eu vou mais fundo para você dar uma glória maior. O sangue de Jesus arranca nossos pecados. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todas as nossas deficiências hoje são cobertas, e na vinda do nosso rei, que é mais amor, que ama mais do que Davi. Davi era caído, miserável, pobre, cego e nu, mas o nosso rei que nos chama para o banquete, para a sua mesa, é santo, santo, santo. E Isaías diz que na vinda gloriosa dele, quando ele estabelecer novo céu e nova terra, não haverá mais coxo. Os coxos saltarão, os aleijados pularão de alegria, e todas as nossas deficiências espirituais serão sanadas, destruídas, acabadas no novo céu e nova terra. Não há mais dor, não há mais pranto, não há mais choro, não há mais maldição, porque não haverá mais pecado. E como não haverá mais pecado, todas as suas deficiências espirituais, todos os nossos tropeços terão sido anulados, e viveremos para sempre na mesa dos príncipes. Abraão, Isaque, Jacó, Davi, Pedro, Tiago, João, Paulo, o mais importante, o príncipe da paz, Jesus de Nazaré. A paz do Senhor Jesus. Abra comigo sua Bíblia, se você pode. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 9. O texto base para o tema desta linda festa. Eu quero ler alguns versículos selecionados com vocês. Então, mesmo que você esteja abrindo esse texto desde o início do congresso, é interessante que você me acompanhe, por favor. O capítulo 9, versículo 1 diz: E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade e poder sobre todos os demônios, para curarem enfermidades, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Por favor, versículos 7 e 8. O tetrarca Herodes ouvia tudo o que se passava e estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara dos mortos, e outros que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado.
versículos 18 a 20. E aconteceu que, estando ele orando em particular, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhes dizendo: quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles disseram: João Batista, outros Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse: tu és o Cristo de Deus. Versículos 28 a seguir. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de se cumprir em Jerusalém. Assentai-vos, por favor. Esse tema, siga-me, o chamado de Jesus para uma vida extraordinária, baseia-se no capítulo onde é perceptível a pressão da cultura religiosa sobre a mente de quem escuta Jesus, de quem é discípulo de Jesus. A religião, a cultura sempre gera, estabelece, constrói pessoas, arte, música, influências, popstars, cantores, palestrantes, para competirem com a glória de Jesus. Culturalmente e religiosamente, isso é comum. E no tempo de Jesus, entre os discípulos, prevalecia a cultura religiosa do profetismo, centrada em uma pessoa, especialmente no capítulo 9, centrada na pessoa do profeta Elias, cujo destaque se evidencia no capítulo que lemos. Os discípulos vão reverberar a influência da cultura religiosa na sociedade em que eles estão inseridos. Aqui, no capítulo 9, temos alguns chamados da parte de Cristo para aqueles que estavam diante dele. Repito, temos alguns chamados vindo do próprio Jesus para aqueles que estavam diante dele. O primeiro chamado está no capítulo 9, versículo 1, quando Lucas diz: convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade e poder para expulsar demônios, curar os enfermos e pregar o reino de Deus. Jesus não lhes deu apenas poder, Jesus deu-lhes autoridade. O poder é a capacidade de fazer, a autoridade é o direito de fazer. Jesus deu os dois. Vocês têm a capacidade para expulsar, e agora eu dou a autoridade. E como é a autoridade, Senhor? Vão e expulsem demônios, vão, curem os enfermos, vão e preguem o meu reino. Eles foram, pregaram o reino, porque primeiro Jesus os convocou. Eles foram, expulsaram demônios, porque primeiro vieram a Jesus. Eles foram, curaram os enfermos. A obra foi linda, porque primeiro vieram a Jesus.
Preste atenção em mim, por gentileza. Eles não poderiam ir sem antes terem vindo a Cristo. Ninguém pode converter a alma de nenhum pecador sem antes ter vindo a Cristo e por ele ter sido convertido. Agora, depois que os milagres no nome de Jesus aconteceram, as notícias começaram a serem espalhadas a respeito do nome de Jesus, invocado pelos discípulos que foram chamados por Jesus para pregar, expulsar demônios e curar os enfermos. Onde a notícia dos enfermos curados, reino anunciado e demônios expulsos chegou. Onde a notícia chegou? Leiamos por gentileza, capítulo de número 9, versículo 7. O tetrarca governador Herodes ouvia tudo que se passava. Chegou lá no palácio do governador, chegou na casa chique, chegou no ambiente das reuniões de decisões entre Israel sob a liderança romana. Olha, tem demônios sendo expulsos no meio da rua, tem enfermos sendo curados no meio da rua, e tem discípulos pregando um reino diferente de Roma no meio da rua. Só que o texto diz que a informação gerou dúvida. Versículo 7. Herodes ouvia tudo o que se passava e estava em dúvida. Por quê que Herodes está em dúvida? Os discípulos estão curando enfermos, os discípulos estão expulsando demônios em nome de Jesus, os discípulos estão pregando o reino de Deus. Qual motivação do coração e mente de Herodes estarem em dúvida? Versículo 7. Porque diziam alguns que João ressuscitara dos mortos. E o versículo de número 8 diz: outros diziam, Elias está aparecendo por aí. Meu Deus do céu, eles estão trazendo uma notícia falsa a respeito do que está acontecendo. É o nome de Jesus que está curando, é o nome de Jesus que está libertando as pessoas possessas. Mas quando a notícia se espalha, não é o nome de Jesus quem vai. Lembra da introdução da mensagem: a cultura, a religião sempre estabelece nomes, traz nomes, constrói nomes, que não é de tudo ruim, mas perde o seu valor quando compete com o nome de Jesus. Era para que o nome de Cristo estivesse puramente expressado no palácio de Herodes, mas não. O que é que eles preferem, igreja de Jesus? Maximizar o ministério de João Batista, pois João Batista nunca fez nenhum milagre, mas agora o cara estava até morto, e eles dizem: João Batista ressuscitou, está expulsando o demônio. João Batista tinha discípulos, Jesus tem discípulos. Agora também João Batista pregava, Jesus mandou os discípulos pregarem. Só que Elias, a maior referência do profetismo em Israel, também liderava a escola de profetas. Então eles fazem a conexão: discípulo pregando em nome de um líder, fazendo milagre com autoridade. Só pode ser dois: ou é João ou é Elias. Não é Jesus, não. Calma, está muito cedo. Ou é João ou é Elias. Maximizam o ministério de João e atualizam o ministério de Elias. Elias já tinha passado, já tinha sido arrebatado. É Jesus quem está presente. Só que Jesus é o novo. Quem é mais antigo? Elias. Quem é mais antigo? Quem começou primeiro? João Batista. E assim muitas vezes se repete entre nós. Preferimos ressuscitar, preferimos assemelhar outros com Cristo
do que destacá-lo fielmente. Temos medo do novo que Jesus apresenta. Temos medo daquilo que Deus abre portas e diz: é um novo tempo, é um novo pregador, é um novo pastor, é uma nova liderança, é uma nova estratégia. Com medo do novo, nos apegamos ao histórico do passado e não nos entregamos com liberdade ao Espírito. O foco nos antigos pode impedir alguns pela idolatria, pela dificuldade de entender a multiforme graça de Deus, para experimentar o novo em cada geração. Não era João Batista, não era Elias, era Jesus. E Jesus não é João Batista ressuscitado, ele é a ressurreição e a vida. Não, Jesus não é Elias reencarnado, ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Esse glória a Deus me empolgou, porque a mensagem aqui agora é totalmente cristocêntrica. Aleluia. Esse foi o primeiro chamado. Vão pregar, vão expulsar demônios, vão curar os enfermos. E o resultado? Chega 2 nomes no palácio, não chega o nome de Jesus. Agora nós temos o segundo chamado. O resultado do primeiro foi dúvida. O segundo chamado está no versículo 18. E aconteceu que, estando ele, Jesus, orando, em particular, os discípulos estavam ali com ele. Entenda, se os discípulos estão com Jesus em um ambiente de oração particular, é porque Jesus disse: sigam-me para um local de oração. E ali, naquele ambiente de oração, a partir do versículo 18, Jesus olha para os discípulos que lá atrás, no primeiro chamado, foram pregar em nome dele, foram curar em nome dele, foram expulsar demônios em nome dele. E Jesus lhes pergunta: que dizem as pessoas, que diz a multidão que eu sou? A mensagem do palácio vai se repetir na boca do povo. O que estão dizendo aí fora? Aí eles começaram a dizer: Senhor, disseram que tu és João Batista. Meu Deus do céu, de novo, mais uma vez, a mesma palavra do palácio está na boca do povão. Essas coisas que estão acontecendo não é Jesus, é João Batista que ressuscitou. Interessante é que Lucas 1 diz que João viria na autoridade de Elias. A comida era estranha de ambos, a roupa era estranha de ambos, e a mensagem dos dois era de fogo e juízo. Logo, quando estão falando de João Batista, estão ao mesmo tempo apontando para Jesus. Comida, roupa e mensagens semelhantes. Falando dele, estavam falando de Elias. Olha os discípulos dizendo: Senhor, quando a gente estava distribuindo pães ali entre as multidões, de 50 em 50, um grupinho dizia: ele é João Batista, é? Outro grupo dizia: não, é Elias, porque Elias multiplicou azeite, Elias multiplicou farinha e fez pão, não foi? Foi. E agora não tem pão para nós? Tem. Elias não deu bolo lá, não deu comida lá? Deu. Ele não está dando comida aqui para nós? Sim, é Elias. Tem uma noção equivocada de quem está ali, mas é o seu maior referencial, são seus maiores destaques proféticos. Elias, João Batista. E Jesus está ficando de lado, e Jesus ficando para escanteio. Quando Jesus escuta o que as pessoas estão dizendo, ele olha para seus discípulos e pergunta: e vós? E vocês?
o que dizem que eu sou? Vocês que andam comigo, vocês que oram comigo, o que eles falam lá fora é opinião. O que eles falam lá fora são ilações. O que eles falam lá fora é saudosismo. O que me importa é saber o que vocês pensam sobre mim. Qual é o nível da cristologia de vocês? O programa Porta dos Fundos e Ateus dizem que eu nasci em pecado. Sim, o grupo LGBTQIA mais alfabeto todo disse que eu sou trans. Maomé diz que eu sou mais um profeta. O budismo diz que eu sou apenas um ser iluminado. O livro Código da Vinci diz que eu sou impuro. O carnaval petista brasileiro diz que eu sou fraco e derrotado. Mas o que eles dizem são só opiniões carnais, caídas e demoníacas. E vocês? O que dizem que eu sou? Pedrão levanta o dedo e diz: posso falar? Jesus disse: pode. Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para que Pedro não se ensoberbecesse e para que os discípulos não tivessem inveja de Pedro, Jesus disse: não foi a carne nem o sangue que te revelou, porque só me conhece de verdade quem o Espírito me revela para ele. Foi o Espírito do meu Pai que revelou isso para você, Pedrão. Quem é Jesus para você? Não me importa o que o mundo diz, não me importa o que os ateus dizem, não me importa o que os atores da rede esgoto de televisão diz. O que me importa é se Cristo está nas suas canções. O que me importa é se Cristo está nas suas pregações. Quem você diz que Jesus é? Primeiro chamado: vão pregar, curar e expulsar demônios. Segundo chamado: quem eu sou? Qual é o nível da cristologia? Primeiro chamado: quem se destacou? Elias. Segundo chamado: quem se destacou? Elias. Na boca de quem? Do povo. E os discípulos? Discípulos disseram, disse a coisa certa, mas foi pela revelação. Porque se não fosse o Espírito Santo, diria a mesma coisa que os outros estavam dizendo. Porque a gente é assim. Temos nossos referenciais, temos as pessoas que nos inspiram, mas às vezes estamos usando esses referenciais para ofuscar a glória de Jesus. Perceba, por favor, versículo de número 28. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, a Almadeb ama a palavra de Deus. Então digam após mim: depois dessas palavras. Deixa comigo agora. Quais palavras essas que o tema se baseou? Versículo 23. E dizia a todos. O primeiro chamado foi para os 12. O segundo chamado foi para os 12. Nós temos um terceiro chamado agora, que já é direcionado a todos, inclusive os 12. E quem são esses todos? A maioria, tinha muita gente que estão admirando o ministério de Jesus e o ministério dos discípulos. E tinha gente lá, olhe para mim. E tinha gente lá: eu vou virar crente, eu vou para a igreja, eu vou fazer parte dessa igreja, eu também quero expulsar capeta, eu também quero orar pelos enfermos, eu vou ficar com os 12, eu quero ficar perto deles, eu quero fazer parte desse grupo. E Jesus observando. De repente, coisa linda, a gente pregador é aprender com as pregações de Jesus. De repente, quando Jesus olha que tem muita gente querendo fazer parte do seu círculo, ele olha e diz: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Se alguém
quer, a soberania divina não anula a vontade humana. Se alguém quer vir, você quer Jesus? Quero, vem. Você quer Jesus? Não, tchau. Nós não vamos diluir a mensagem para ver se alguém aceita a mensagem. Pregadores que me assistem, não vamos diminuir Jesus para caber na concepção do pecador. Meu Jesus não é entretenimento para bode, Jesus é alimento para ovelha. Quem conhece Jesus quer ouvi-lo em sua total grandeza. Se alguém quiser vir após, só as moças, após, rapazes, após. O que Jesus está dizendo é: se alguém quiser vir comigo, é para ficar lá atrás, eu na frente e você me seguindo, eu dando a direção e você obedecendo. Você não vai ser crente para decretar, você não vai ser crente para mandar. Eu sou criador, você é criatura. Eu sou Senhor, você é servo. Quem quiser vir após, sou eu que dou a direção. Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, termine o namoro escandaloso, abandone o adultério, pare de mentir para vender, saia dessa igreja idólatra. Quer Jesus? Saia da macumba. Quer Jesus? Saia do espiritismo. Quer Jesus? Abandone a homossexualidade. Quer Jesus? Lute contra seus vícios. O diabo aceita te dividir com Jesus, Jesus não aceita te dividir com Satanás. Ou é de Deus ou não é de Deus. Está esquentando, daqui a pouco tu vai ver o que Jesus vai fazer aqui. Quem quiser, eu não vou te forçar. Segundo, é após mim. Terceiro, se negue. Quarto, tome sua cruz cada dia. Eu sei que você gosta de Mateus 6. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia. Aí Jesus diz: vem agora para Lucas 9, a cruz de cada dia, a cruz de todo dia. E o que é a cruz, senão a renúncia diária? O que é a cruz, senão o negar a si mesmo? Pastor, o que é a cruz? Bora para a cultura romana, no tempo de Jesus. 2 exemplos eu vou dar. Primeiro, pegar a cruz era... Pega isso, pelo amor de Deus. A haste principal do condenado à morte era colocada em seus ombros. E ali, agora, vou falar. Tomar a cruz. A haste principal do instrumento da morte era colocada sobre seus ombros, publicamente. Todo mundo vendo. Isso é tomar a cruz na linguagem de Jesus, porque ele não aceita discípulo 007. Ele não aceita você que tem vergonha de ser crente. Você é crente? Eu sou gospel. Você é crente? Eu gosto de ir no culto. Você é crente? A mamãe me leva sempre. Você é crente? Eu faço campanha. Você é crente? Eu gosto de todas as religiões. Eu vou ler um negocinho para você, crente falso. Qualquer que se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu vou me envergonhar de você na glória do meu Pai.
Então eu vou perguntar de novo se você quer a cruz. Você é crente? Crente é pouco. Eu sou cristão, evangélico, protestante, pentecostal, lavado, remido no sangue do Cordeiro. Mas se eu disser que eu sou crente, eu não vou vender como eu vendo. Se eu disser que eu sou crente, eu vou perder a menina que está apaixonada ou o menino que está apaixonado. Perde. Quem ganhar a vida vai perder, mas quem perder a vida vai ganhar. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pega uma Deb, capta, pega, capta. Segundo o exemplo do que Jesus está dizendo. Segundo motivo, porque Jesus está dizendo pegar a cruz. Não me estressa não, vou falar. A primeira é que a haste principal da cruz, missionária Carla, pastor Ocival, era carregada, Publi pegou. E a segunda, pastor? A segunda é que quando o condenado assumia a haste principal da cruz e passava na rua, os coleguinhas, perdemos, volta mais não. Não conta com ele mais não. Por quê? Porque o destino dele agora é outro. Você tomou a cruz? Você carregou a cruz diariamente? Seus colegas da maconha vão dizer: perdemos o bro. Suas amigas piriguetes vão dizer: perdemos a companheira, perdemos a amiga. E você abre a boca e diz: é verdade, se quiser andar comigo, tem que renunciar também, carregar a cruz comigo, porque agora eu tenho um novo Senhor. Se você é crente e esses coleguinhas da homossexualidade não te afrontam, se você é crente e essas meninas FFF, fedorentas, feias e feministas ainda te aplaudem, é porque você não carregou a cruz. Quem carrega a cruz não é mais convidado por ninguém a voltar. Quem olha diz: essa daí já mudou, esse daí já morreu. Eu quero saber se tem gente morta pro mundo aqui e viva para Jesus. Vivos para Cristo. Miga, oi. Porque você não foi mais na minha loja comprar aquelas roupas? Aquelas roupas que estão na moda, amiga, para nós arrasar. É que eu não me guio mais por modismos mundanos. Eu me guio por princípios divinos, amiga. Ah, mas você ficava tão linda pra você. É que eu não preciso mais mostrar o corpo para conquistar macho ímpio. Quem pela pele conquista, pela pele vai ser desprezada, porque a pele murcha. Se eu sou Sara, Deus vai levantar um Abraão. Se eu for Rebeca, Deus vai levantar um Isaac. E se Deus não levantar, Jezabel já morreu, Dalila já foi sepultada. Eu agora tenho uma nova vida. Mano, por que você não ri mais das coisas que eu posto? Mano, por que a gente não critica mais os coroa? Por que a gente não critica mais igrejas? Por que você não põe mais kkkkkk nas minhas postagens? Eu não ando mais segundo o conselho dos ímpios. Eu não me assento mais na roda dos escarnecedores. Eu não me detenho mais no caminho do pecador. Por que você parou de me seguir? Porque você não vai suportar o que eu vou fazer. O quê? Está lá em Efésios 5. Não comuniqueis com as obras das trevas. Você vai me julgar, amigo? Não, não é julgar. A Bíblia manda condenar.
quem olha para quem pegou a cruz de verdade, diz assim, ó: volta mais não. Volta mais não. Cai, levanta, desvia, volta. Cai, levanta, desvia, volta. Todo ano tu está mudando de igreja. Sai da Assembleia, vai para a Batista, da Batista vai para a Universal, da Universal vai para a Católica. Desse jeito tu vai para o inferno. Em vez de mudar de igreja, toma a cruz diariamente, muda de vida. Carrega a cruz, renuncia, mas não larga Jesus. Conclusão, último chamado, versículo 28. E aconteceu e aconteceu quase 8 dias depois destas palavras que eu acabei de falar. Tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte. Jesus olhou para os discípulos e disse: sigam-me. Quem de nós, Senhor? Pedro, Tiago e João. Então, estão vindo agora os 3 com Jesus. E por que esse chamado, pastor? Eu já estou imaginando. Lucas está montando um quebra-cabeça para nós. Lembra lá do início? Quem é o cara? Elias. Lembra entre a multidão? Quem é a referência? Elias. Vocês também não estão tão focados em Elias? Elias é o cara. Elias é muito top. Elias é os top da galáxia. Então vem comigo ali rapidinho no monte. Bora, Senhor. Aí Jesus começa a orar. Quem é de oração me ajuda. Diga: Jesus começa a. E os 3 fizeram o quê? Rapaz, o povo bom de Bíblia. Não, eu vou pedir para repetir, não é porque ficou feio não, ficou massa. Jesus começa a orar, e os 3? Jesus está se transfigurando. Transfigurar, um dos significados é mostrar o que é por dentro. Ele começa a mostrar lampejos de sua divindade. Olha o que diz o texto, versículo de número 29. A aparência do seu rosto transfigurou, e as vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. Era muito brilho, era muita luz, era muita glória. A divindade de Jesus ultrapassando o véu do corpo e das vestes. O rosto brilha como o sol. E os discípulos? No versículo 30, quem chega? Moisés. E chega outro. Só que Lucas, ele tem uma linha de pensamento. Vai chegar outro. Quem chega? Só que agora é ele mesmo. Mas Jesus tem algo a fazer. Moisés, Elias e Jesus conversando. 33 aconteceu que Pedrão acorda e os outros também. Aí viram Moisés e Elias. Senhor, foi o que, Pedrão? Vamos fazer 3 tendas. Para quê? Uma para ti, outra para Moisés
E outra para Elias: eu estava em transfiguração e você estava dormindo. Aí quando tu vê o cara que tu admira, quando era só eu, você estava roncando. Aí chega seu cantor preferido, era só eu, você estava babando, encostado na coluna. Quando chega o pregador da lei e o pregador do fogo, você se empolga e quer virar construtor de tenda. Nenhuma referência humana pode competir com a glória de Jesus. Gente empolgada com referenciais, EBD, que chato. Culto de doutrina, que chato. É o meu pastor que prega de novo, que chato. E o congresso geral, ai que massa. Quem prega, eu vou. Quem canta, eu vou. Deixa eu te falar um negócio aqui. Venha para uma DEB, mas vá para o culto de doutrina. Venha para uma DEB, mas vá para a escola dominical. Venha para uma DEB, mas vá para o círculo de oração. Fale línguas aqui, mas segure sua língua fofoqueira quando chegar em casa. Em nome de Jesus. Os vasos de Deus não valem mais do que o Cristo crucificado. Conteúdos dos artistas de net não são mais importantes do que a revista da EBD. Influencers não têm mais autoridade do que o seu pastor. Líderes, quando acabar o congresso, na primeira semana, amanhã vai ter ensaio. Que dia vai ter oração? Que dia vai ter culto? Líderes que estão me escutando, manda um áudio lá no grupo deles. Cadê o Glória da Uma Deb? Cadê o pulo da Uma Deb? Cadê aquele povo que estava cheio lá na Uma Deb? Assim diz Deus: eu não te encho aqui para explodir aqui, eu te encho aqui para transbordar lá. Leva essa glória para lá. Por que eu estou falando isso? O cantor já foi embora, tem outro compromisso. Esse pregadorzinho daqui a pouco vai embora. A Carla, o Denis também vão para casa. E Jesus vai para casa com você, vai para sua cidade com você. Mantenha a chama acesa com Ele. Jesus. Cadê aquele nome que fica aqui? Jesus. 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 Se só faz aqui e não faz lá, você é caçador de extraordinário. Se só faz aqui e não faz lá, você é adorador de experiência. Mas quem tem Jesus, pode pregar quem for, pode cantar quem for. A honra, a glória, a exaltação, o louvor pertence a Ele. Pedrão, quantas tendas? 3. Para quê? Uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Pedrão, oi Senhor. Tu não está me colocando no mesmo nível não, né? Se você tivesse acordado quando eu manifestei minha glória, tu não farias isso comigo, Pedro. Mas você estava dormindo, Pedrão. Com quem você está me comparando?
Elias é o filho do fogo, Moisés é o filho das águas. Eu sou filho unigênito do Pai. Eu sou aquele que o Pai se compraz. Está na Bíblia, está no texto. Fica comigo, por favor. Quando o Pedrão está empolgado, deixa o som assim, ficou bom agora. Quando o Pedro está empolgado, o Pai diz assim: eu vou descer para mostrar quem é quem. Parece que tinha uma senha. A nuvem começa a descer. Elias e Moisés vazam. Só que a nuvem desce. E os discípulos, misericórdia. Está no texto. Ficaram com medo. O que está acontecendo? Não era uma nuvenzinha qualquer. Ela vem carregada de temor. Porque o pai desceu para apresentar o filho. Quando a nuvem cobre eles, os discípulos olham para um lado, olham para o outro, não entendem nada. Está no texto. Quando a nuvem saiu, se prepara para dar um glória lindo. Quando a nuvem saiu, os discípulos, cadê Moisés? Cadê Elias? Só ficou um. Ficou lindo demais. Quando a nuvem saiu, Elias desapareceu e Moisés passou. Quem ficou? Porque todos passam, mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Cristo, 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 porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Cristo, 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 nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Cristo, 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 todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Cristo, Cristo, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Cristo, Pai da eternidade, Cristo, príncipe da paz, Cristo, Cristo. Eu vou tentar mais uma vez. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, e vi um anjo forte bradar: quem é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos? Eu olhei e perguntei: Miguel, é você? Sou eu não. Gabriel, é você? Sou eu não. Moisés, é você? Sou eu não. Elias, é você? Sou eu não. Maria, é você? Sou eu não. Tiago, é você? Sou eu não. Paulo, é você? Sou eu não. De repente o ancião me disse: João, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá.